no celular, tablet, ou você que é antigo igual o Jonas, que gosta de Bíblia de papel, por favor, abra lá comigo em Neemias 2. É sempre um prazer estar na casa de Deus e pregar a palavra de Deus. Acharam? Amém. Posso ler? Vou ler do 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim, Neemias 2, verso 1 diz: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração, disse o rei para Neemias. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, que se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Amém? Até aqui, mais uma vez, vamos orar para o Deus que nós servimos. Senhor, meu Deus, estamos na tua presença, Pai. Eu quero encorajar você, meu irmão, a erguer a sua voz nessa noite, a orar para esse Deus, porque o milagre que você tanto espera, só quem pode lhe dar é o Deus a quem você serve. Aquilo que você necessita, só quem pode lhe dar é o Deus a quem você serve. Então, nessa noite, quando eu estiver aqui orando, que você possa no seu lugar também orar a esse Deus que é vivo, orar a esse Deus que reina e que ouve a sua oração. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós estamos na tua casa, Pai, querendo que o Senhor se faz presente, Pai. Querendo que o Senhor está passeando no nosso meio, Senhor. Crendo que o Senhor é um Deus vivo e que não vai nos deixar sair da mesma maneira que nós chegamos, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus bom, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus de graça. Nós cremos que o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus que, quando nós estamos aqui, o Senhor está guardando os nossos familiares, Pai. Aqueles que nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, na Tua presença, Pai. Nossos familiares, nossos filhos, Senhor. Nossas esposas, Pai. Aquele filho que está tão distante, Pai. Aquele filho que está trabalhando agora, Senhor. Nós colocamos todos eles diante de Ti, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração contrito, Pai. Crendo que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, Senhor. Crendo que o Senhor, Pai, vai, Senhor, contemplar o nosso choro, Pai. Sendo que o Senhor vai contemplar o nosso coração, Pai. Crendo, Pai, que o Senhor vai nos recompensar e que nós vamos sair daqui de maneira diferente como entramos, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus vivo, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, Pai. E a Tua palavra foi lida, Pai. Deus querido, a guarda de Israel, Santo Deus, que a pregação da Tua palavra seja seguida de sinais, de prodígios, de maravilhas, Senhor, de renovo, Pai. Que as pessoas saiam daqui animadas no Teu Espírito, Senhor, crendo que dias melhores virão, Pai. Crendo que aquilo que elas esperam, que só pode vir de Ti, Pai, será concedido, Pai. Crendo, Pai, que o Senhor vai redobrar a Sua guarda sobre nós, Pai. E crendo, Senhor, que o Senhor contempla, Pai, cada vida aqui, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Queria convidar você nessa noite para poder mexer um pouco com você, dar uma salva de palmas ao Senhor, a glorificar o nome daquele que vive, que reina, porque tudo que é feito nessa casa existe um propósito, amém? Esse texto que nós lemos aqui fala a respeito de uma situação peculiar, fala a respeito de uma situação que aconteceu naqueles dias. E eu quero elucidar para vocês alguns pontos desse texto. Então eu quero convidar você, antes de mais nada, a manter a sua Bíblia aberta aí no seu lugar, porque nós revisitaremos o texto vez após vez, a fim de alcançar o entendimento maior daquilo que nós estamos lendo.
Nesse texto que nós lemos, ela retrata a história de um homem chamado Neemias. Neemias, naquele tempo que ali estava se desenhando, trabalhava para o rei. Neemias, naquele tempo, era copeiro da casa real. Neemias, naquela época, fazia os serviços que um mordomo fazia. De certo que não foi anunciado no balcão de empregos, de nada disso, mas por algum motivo calhou de Neemias ter um afazer diário na vida dele, que era servir o vinho ao rei todos os dias. Porém acontece, e você leu junto comigo, que o rosto de Neemias estava triste. O rosto de Neemias estava abatido, o semblante estava descaído. Sabe um dia que de repente você olha para determinada pessoa, você não precisa nem fitar os olhos dela, você apenas vê o semblante daquela pessoa e fala assim: olha, aconteceu alguma coisa com você? Nós costumamos falar, você acordou com o pé esquerdo? Porque nós vemos que existe algo de diferente na vida daquela pessoa que aconteceu, que veio abalar a fé dela naquele dia. E apesar de sermos servos de Jesus Cristo, acontecem coisas que abalam a nossa fé. Não sei se eu estou falando alguma novidade para você, mas nós que somos servos de Jesus Cristo, acontecem coisas que abalam a nossa fé. Ora, crente, me desculpe de repente falar isso, eu vou escandalizar alguém, né, Reginaldo? Mas crente passa por lutas, crente passa por provas. Tem dias que o crente para e fala assim: será que eu oro por essa situação? Será que Deus tem saída para isso? Queria convidar vocês, antes de mais nada, a tirar aquela capa de super-homem que o crente de vez em quando veste, aquelas asas que nós saímos batendo de casa todo dia de manhã, e descermos um pouco ao patamar da normalidade, para admitirmos que tem dias que nós acordamos fracos. Tem dias que nós acordamos e olhamos assim: ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, como é que vai ser hoje? Nós cremos num Deus que é vivo, e eu posso ouvir um glória? Nós cremos num Deus que ressuscitou, e eu posso ouvir um amém por isso? Mas tem dias que nós acordamos com a nossa fé abalada, e eu posso ouvir um misericórdia por conta disso. Isso acontece, querido. Eu ia pedir para quem está do seu lado para te beliscar, mas você mesmo se belisque, veja que você é feito de carne e osso. Uns de mais carne do que osso, outros de mais osso do que carne, mas nessas veias ainda corre sangue. Nessas veias que nós temos ainda tem lutas e tribulações que se levantam sobre as nossas vidas. E com Neemias naquele dia não era diferente do que acontece com você. E para eu saber que eu não vim ao lugar errado, se você de repente acordou num dia e você teve uma luta e uma tribulação, queria convidar para você timidamente fazer um sinal assim, ninguém precisa saber. Faça um sinal assim se você já teve um dia que você teve uma luta e uma tribulação. E nesse dia nós levantamos, mas aqui na palavra diz que Neemias estava triste, sim ou não? Mas Neemias deixou de fazer o que ele tinha que fazer? Neemias continuou na casa do rei. Neemias continuou ali naquele lugar fazendo o que ele havia de fazer, que era entregar a bandeja bem servida para o rei. E nessa noite eu estou diante de uma plateia de pessoas que, independente daquilo que se levantou contra a vida dela, independente daquilo que pôde chegar na casa dela sem bater na porta, se levantou nessa noite, veio até a casa do rei cumprir com aquilo que o rei colocou na sua mão, que de repente é uma bandeja, de repente é um chamado. Deus confiou algo a você e você veio até a casa de Deus nessa noite para cumprir aquilo que ele entregou na sua mão, independente da luta, da tribulação. De repente você chegou aqui triste, abatido, ao ponto das pessoas olharem para você e perguntar o que aconteceu, mas você veio até a casa do Pai, você veio até o rei, você veio
milagre para cumprir o teu afazer que Deus confiou a você. Então, por favor, levante as suas mãos aos céus, porque você não se rendeu às situações, e dá um glória no seu lugar. Porque Deus entregou algo na sua mão. Entenda que Neemias tinha um dever a cumprir. Neemias, ele tinha que entregar a bandeja para o rei. E isso nós damos o nome de chamado. Neemias, na casa do rei, ele tinha um chamado. Ele tinha algo que ele tinha que fazer. E aqui eu estou diante de introdutores, aqui eu estou diante de diáconos, aqui eu estou diante de intercessores, de pastores e de pessoas que de repente falam assim: olha, eu não tenho nenhum cargo na casa do rei. Você tem um cargo sim, que é de evangelista. De repente você não ostenta nenhum crachá. De repente você nunca vai ter oportunidade de subir num púlpito, pegar o microfone e pregar a palavra de Deus. Mas você tem aquela calçada para falar do amor de Deus. Você tem o seu trabalho para falar aquilo que Deus fez na sua vida. Então você de repente não tem um chamado aqui nessa casa do rei, mas o rei confiou algo na sua mão, que independente das lutas, das tribulações que você tem passado, ele confia em você para fazer algo. Então eu quero te convidar nessa noite a fazer como Neemias, que apesar de estar com o seu semblante descaído, ele continuava cumprindo com o chamado dele, que era servir ao rei. Você tem que servir ao rei. Mas está sendo dolorido. Mas hoje eu não acordei bem. Hoje eu acordei de uma maneira que eu não quero ver ninguém. Mas existe um chamado sobre a sua vida. Existe algo de repente que os homens não reconhecem. Mas existe um Deus no céu que um dia se entregou na cruz e que tem o seu nome escrito na palma da mão dele, que olhou para você e falou: olha, eu entrego para você algo. Que de repente os homens do alto clero não reconhecem. De repente os homens que têm a possibilidade de lhe dar um cargo não reconhecem. Mas aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Mestre dos Mestres, ele reconhece em você algo de especial. Entenda que o rei não tem obrigação nenhuma. Mas no verso 2 do texto que lemos, Neemias diz assim: então o rei me disse: por que seu rosto está triste, Neemias? Neemias, você não está doente. Isso tem de ser tristeza de coração. Eu quero convidar você a fazer uma pequena viagem e imaginar comigo um palácio real, um rei sentado no seu trono, com a sua coroa, com seu cetro, com toda a sua pompa, com aquela capa bonita, com a barba bem feita. O rei não tinha a mínima obrigação com o seu servo. O rei, ele tinha centenas, milhares de servos. O rei tinha pessoas e pessoas que serviam a ele dia e noite. O rei era uma pessoa que tinha ali à disposição dele dezenas de centenas de pessoas. Mas a palavra de Deus me diz que o rei olhou para o servo. E se eu pudesse fazer uma encenação aqui nessa noite, o rei estava sentado no seu trono e veio um mordomo, um mero serviçal. Vem aquele homem que o trabalho dele é carregar uma bandeja para cima e para baixo. Vem um homem que não tem valor. Vem um homem olhando para o chão, carregando a sua bandeja, porque em dias de tristeza é difícil até levantar o olhar, sim ou não? Vem andando aquele homem com a bandeja, serve o rei. E o rei do trono começa a procurar o olhar do seu servo. Entenda bem, aquele rei não tinha obrigação nenhuma. Mas aquele rei começa a olhar, procurando o olhar do seu servo. Ele olha para o servo, contempla a face dele e fala assim: por que você está triste? Nós temos um rei. Nós temos um rei que está sentado no seu trono. Nós temos um rei que está vestido de glória. Nós temos um rei que venceu a morte. Nós temos um rei que venceu a cruz. Nós temos um rei
que é o Cordeiro Santo de Deus. Nós temos um rei que se deu em sacrifício por cada um de nós. Nós temos um rei que está sentado no alto e sublime trono. Nós temos um rei que está na altura das alturas. Nós temos um rei que está no alto dos altos. E esse rei não tem obrigação nenhuma por nós. Nós temos um rei que não tem obrigação nenhuma pelo seu servo, mas por amor a você, por amor a mim. Um dia ele se inclinou do trono, procurou a sua face, tentou contemplar os seus olhos, olhou por você com um olhar de amor e perguntou para você: por que você está triste? Entenda que esse rei, ele não teria obrigação nenhuma comigo e contigo. Entenda que esse rei não teria nada para fazer por nós, não teria obrigação de nada para fazer por nós, se o nosso Deus resolvesse ficar sentado no trono dele. Ele poderia ficar lá, porque afinal, esse Deus tão alto, por que se importaria com o vermezinho de Jacó? Por que esse Deus tão alto se importaria com nós, que somos algo tão passageiro nessa terra? Mas entenda que o rei dessa palavra, ele olha para o servo dele. Assim como existe um Deus no céu que olhou para mim, que olhou para você nessa noite, que te trouxe até aqui nessa casa, que procurou o seu olhar e falou assim: por que você está triste? Existe um Deus no céu que se importa comigo. Existe um Deus no céu que não tem obrigação, mas se importa contigo. E se você entendesse a profundidade dessa palavra, se você entendesse o quão grande é o nosso Deus e o quanto que Ele se importa conosco, você já estaria com as suas mãos erguidas ao céu, agradecendo por essa graça e por essa misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Nós não somos nada. São 2023 anos. Quantos anos nós vamos viver? 80, se muito. Nós passamos assim por essa terra. Nós passamos como um sopro. Existe um Deus no céu que fez tudo a partir da sua palavra. Existe um Deus no céu que fez tudo a partir da palavra dele. Ele falou: ó, faz, e as coisas acontecem. Existe um Deus no céu que um dia venceu a morte. Existe um Deus no céu que nada pode pará-lo. Existe um Deus no céu que antes de ser algo, ele já era. Existe um Deus no céu que quando tudo terminar, ele vai continuar sendo. E por algum motivo, que eu não sei qual, esse Deus olhou para mim, esse Deus olhou para você, e Ele te perguntou: por que você está triste? Eu não sei qual é o motivo. Eu não sei, sinceramente, porque algum dia Deus se importou comigo. Mas um dia Ele resolveu se importar. Se você fizer uma auto-vistoria, você vai ver que você também não tem muitos atributos a ponto de Deus olhar para você. Lembra que no início eu te convidei a se despir da capa e tirar aquelas asas que você sai todo dia de manhã de casa? Mas por algum motivo, o rei se inclinou e falou: você está com tristeza de coração. E então naquele momento, a palavra de Deus diz que Neemias ficou com medo, por um simples motivo. Quando o rei detecta que existe algo no seu servo, esse rei da palavra aqui que eu estou falando, o Artaxerxes, quando ele nota que existe algo de equivocado com o seu servo, ele mande outro, manda outro. Ele não está conforme no exercício da sua função. Ele se apresentou a mim com um olhar triste, então manda outro, mata esse aí e manda outro. O Deus que nós servimos, Ele tem toda e qualquer capacidade de um dia olhar para você. Afinal de contas, quantos casos nós ouvimos que fulano de tal foi encontrado morto no apartamento, sabe-se lá por quê? Mas por algum motivo, como eu frisei anteriormente, que eu não sei qual, Deus olhou e achou graça em você. E nesse momento, quando o rei acha graça em Neemias, ele olha para o rei e falou: ih, deu ruim. O rei reparou que eu estou triste, vai me matar. Ah, meu Deus do céu. Por isso que ele ficou com medo. E quando nós entramos na presença do nosso rei,
há de se ter um pouco de medo. Porque afinal de contas, quando nós nos apresentamos na presença do rei, nós sempre nos apresentamos com algum pecado. Sim ou não? Existe sempre alguma coisa que está ali que não está conforme. E o nosso rei, se ele bem quisesse, ele poderia nos descartar. O nosso Deus, o nosso rei, se bem quisesse, ele poderia nos matar por conta dos nossos pecados. Mas existe um Jesus que se entregou na cruz do Calvário, verteu seu sangue, e é por conta dele que nós podemos adentrar na sala do trono e ser justificados. Não existe nada que você possa fazer, ou algo que eu possa fazer, que vá justificar a nossa presença, a não ser o sangue vertido na cruz do Calvário. E é por conta disso que quando você fica com medo de entrar na presença do rei, existe alguém à destra de Deus Pai Todo-Poderoso que se levanta e fala: ó Deus, aquele ali é justificado por mim. Então ouve as orações dele, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem sofrido. Existe um Deus do céu que se inclina e que olhou por você nessa noite. Então dá um glória no seu lugar, meu irmão. Ele encontrou. Ele encontrou algo. Você fica com medo, fala: eu não sou digno. E realmente eu não sou digno de entrar na presença dele. Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês. Eu não sou digno de entrar na presença do rei. Mas o rei me falou: o que aconteceu com você? Assim como o rei te pergunta nessa noite: o que aconteceu que você está triste? Então Neemias, após romper o medo, ele entra na presença do rei e fala: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e seus portões foram queimados. O rei pergunta para você nessa noite: o que você tem, meu servo, minha serva? O que aconteceu com você, que teu semblante está descaído? Qual foi a luta que se apresentou a você? E Neemias, ao invés de entrar na presença do rei falando: ó rei, é o seguinte, aconteceu isso, a primeira coisa que Neemias faz na presença do rei é falar: que o rei viva para sempre. Quando Deus te pergunta o que aconteceu na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer não é apresentar suas causas, é falar: Deus Todo-Poderoso, quem sou eu para o Senhor falar comigo? Eu te louvo e te agradeço. Deus te trouxe nessa noite aqui porque Ele quer ouvir o seu pedido, mas antes Ele quer ouvir o teu louvor, a tua adoração. Então, por favor, erga as suas mãos aos céus antes de entregar o seu pedido e fale o quão poderoso é esse Deus, o quanto você depende dele, o quanto você quer que esse rei viva para sempre. Neemias entra na presença do rei e fala: que o rei viva para sempre. Ele não sai falando que mantém o coração dele contrito. Ele fala: rei, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor olhou por mim. Eu te louvo, Deus, e desejo que o Senhor viva para sempre. Rei Todo-Poderoso, quem sou eu para que o Senhor me olhe? Mas eu desejo que o Senhor viva para sempre, ó Pai. E depois sim, Neemias começa a apresentar as suas causas. Entremos juntos em juízo. Apresente-me as suas causas. Neemias começa a fala: rei, como não estaria triste o meu rosto, rei, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas. O que Neemias está falando para o rei é: rei, como não estaria triste eu, se o lugar onde meus pais, a minha história, está completamente destruído? Rei, como não estaria triste eu, se aquilo que eu tinha como herança, as minhas casas conquistadas pelos meus pais, o jazigo dos meus pais, aquilo que meus pais deixaram para mim, e que eu já estava fazendo planos que um dia seria totalmente meu, como eu não posso estar triste? O que a Bíblia está falando para mim e para você é que Neemias fala para o rei o seguinte: rei, como não estaria triste eu, se todos os meus planos foram frustrados? Porque entenda bem, a cidade estava em ruína, sim ou não? A cidade estando em ruína denota o seguinte: existia uma cidade, um vilarejo, algo. Aquela cidade, aquele vilarejo, quando o pai dele morresse, o pai de Neemias, aquela casa, aquele vilarejo seria herança de Neemias. E eu imagino
eu não sei, mas você com certeza já recebeu uma herança grande. E quando nós temos uma herança grande para receber, não que a gente deseje a morte do nosso parente, longe disso. Amém ou não? A gente não deseja a morte do nosso parente não, né, gente? Pelo amor de Deus, amém? Caramba! A gente não deseja a morte do nosso parente não, gente. Amém? Mas a gente começa a fazer planos com aquela herança que nós vamos receber. E aí, por determinada situação que acontece em nossas vidas, aquilo que nós tínhamos como plano que ia chegar às nossas mãos é tomado de nós. Aquilo que viria para nossas mãos é feito dessa maneira, fica em ruínas, com os portões queimados. O que acontece com Neemias é que ele fala para o rei o seguinte: rei, como não estaria triste eu, se todos os meus planos foram frustrados? Eu não sei como você de repente chegou aqui nessa noite, mas você teve e você tem planos na sua vida, sim ou não? Você fez planos no decorrer da sua vida. Você teve metas para serem alcançadas. E de repente você chegou nessa noite aqui, vendo o tanto de metas que você não alcançou. Quando Neemias fala para o rei, que olha rei, como não estaria triste eu, se todos os meus planos foram frustrados. De repente você chegou aqui nessa noite falando: olha rei, como eu não estaria triste se os planos que eu tinha todos se perderam. Como não estaria triste eu se as minhas casas foram queimadas. Como não estaria triste eu se os meus sonhos foram saqueados. Como não estaria triste eu se tudo que eu planejei não deu certo até agora. Mas entenda que Neemias apresenta as causas, apresenta as frustrações, apresenta aquilo que deixa o coração dele contrito. E a resposta que ele encontra do rei é: o que você me pede agora? De repente você chegou na casa de Deus nessa noite. De repente você chegou na casa do rei nessa noite, com o seu coração contrito, com o seu semblante descaído. Mas o rei olhou para você, viu que você estava triste e te pergunta: o que você me pede agora? Ei, olha para cá. Deus está te perguntando: o que você me pede agora? Deus entende as suas causas. Deus entende aquilo que se perdeu na sua vida. Deus entende aquilo que ficou para trás e que foi destruído. Mas o que você me pede agora? Deus está perguntando para você nessa noite aquilo que você tem que está escondido dentro do seu coração, porque por algum motivo que eu não sei qual, o rei olhou para o mordomo, o rei olhou para os seus servos. Quem aqui é servo de Deus? Levanta sua mão para o alto assim, ó. Porque Deus olhou por você nessa noite e te perguntou: o que você me pede agora? O que você me pede agora? Quantos aqui tem algo que desejam da parte do rei? Quantos aqui tem algo que desejam da parte de Deus que é vivo? Quantos aqui tem algo que desejam da parte desse Deus que é poderoso e sublime? Quantos aqui tem algo que desejam da parte desse Deus? Esse Deus a quem você serve te trouxe aqui nessa noite para te perguntar o seguinte: o que você me pede agora? E o pedido que Neemias faz para o rei é algo inconcebível aos olhos humanos. Neemias ele fala assim, ó: se for do agrado do rei, me envie ajudar para que eu reconstrua a cidade. Me envia de volta ajudar para que eu sozinho reconstrua uma cidade inteira. Ei, olha para cá um pouco. Imaginemos que
vamos pegar um lugar pequeno, Espírito Santo, aqui em cima do Rio de Janeiro, aconteça um cataclisma lá e tudo ali se acabe. Neemias vira para o rei e fala: olha, me manda de volta lá, porque eu vou reconstruir aquele lugar. Entenda que Neemias, ele não contava com o exército. Entenda que Neemias já não tinha feito os contatos dele, tinha estabelecido uma rede naquele lugar, em Judá, e pessoas estavam lá esperando por ele, para que ele reconstruísse a cidade. Neemias não tinha feito nada humano para que ele pudesse chegar lá e falar: bom, gente, cheguei, vamos começar. Ele fala: me manda de volta, porque eu vou reconstruir a cidade. Sabe o que Neemias tinha? Só a promessa. Neemias só tinha uma coisa: a promessa e fé. Mas não era fé em qualquer coisa. Tem gente que coloca fé num negócio pendurado no cordão. Tem gente que bota fé num dente de crocodilo. Tem gente que bota fé em determinadas coisas, no que encontra por aí. Mas Neemias, assim como você, ele tinha fé e a promessa. Ele tinha a promessa. Eu não sei quantos aqui tem uma promessa que ainda não se cumpriu na sua vida. Eu não sei quantos aqui tem algo guardado no céu para a sua vida. Mas eu sei que aqui existem pessoas com fé. Aqui existem pessoas que creem no mesmo Deus que Neemias servia. Existem pessoas que vieram até essa casa, que têm a sua fé firmada naquele que pode mudar a sua história. Existem aqueles que estão aqui nessa noite, que têm a fé no mesmo Deus que Neemias tem. E esse Deus nessa noite fala para você: o que você me pede agora? Neemias pediu algo que era sobrenatural, que era: olha, me manda de volta, porque eu vou reconstruir aquela cidade. Ele tinha apenas a promessa. Você nessa noite de repente chegou aqui e você só tem uma promessa da parte de Deus, que parece algo sobrenatural, que parece para os homens algo impossível, pois afinal de contas, é possível um homem sozinho reconstruir uma cidade? Sim ou não? Teve dúvida, irmão? Um homem sozinho. Tá ruim de fazer a mudança aqui da igreja do terceiro andar. Eu ontem tive que descer um monte de coisa lá do terceiro andar. Foi ruim de descer sozinho. Aí eu vou perguntar para você: um homem sozinho, ele pode reconstruir uma cidade? Só quem tem promessa. Para quem tem promessa, o absurdo parece algo natural. Para quem tem promessa, o absurdo parece algo tangível. Para quem tem promessa, aquilo que parece inalcançável é algo que está no alcance das suas mãos. Para quem tem promessa, aquilo que parece algo muito distante, para ele está aqui, ó, logo ali do outro lado da rua. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, eu não sei o que foi que Deus falou para você, mas o que Deus falou para você, Ele falou para você. De repente, quando você dividir com alguém, Ele vai falar: olha, isso é impossível, você é incapaz de fazer isso. E realmente, você é incapaz de fazer isso, mas na força daquele que vive, que reina e que é poderoso, você pode saltar muralhas, romper em fé e voar para lugares mais altos. Eu não sei quantos aqui têm promessas da parte de Deus que ainda não se cumpriram, mas eu queria te convidar nessa noite a se colocar de pé, crendo que esse Deus que te fez a promessa é fiel para cumprir e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu queria te perguntar, o pessoal refugou de levantar. Pode levantar, gente. Quem tem promessa aqui da parte de Deus que ainda não se cumpriu. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, que parece absurda. Absurda nesse ponto: olha, eu vou voltar e vou reconstruir aquela cidade. Mas entenda que para cumprir a promessa, Deus faz o impossível acontecer. Aleluia. Você de repente tem promessas que não se cumpriram ainda. Você de repente tem promessas que parecem tão distantes para os outros, mas que para você é tão tangível que você consegue sentir o cheiro das águas. Você consegue sentir que ela está tão próxima. Basta apenas você fazer aqui, ó. O rei te disse: o que você me pede agora?
E eu queria convidar você a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça, porque existe algo da parte de Deus para acontecer na sua vida hoje. E o rei te pergunta: o que você me pede agora? O rei olhou para você e viu que existe algo de estranho. Você está triste, você não está no seu natural. E o rei te pergunta: o que você me pede agora? Entre salmodiando na presença desse Deus, porque aquilo que você tem para falar com Deus é você com Deus. Não adianta você de repente esperar a minha oração, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel perguntou para você: o que você me pede agora? E se Ele te perguntou o que você me pede agora, é porque Ele quer ouvir de você. É de você. O que você tem para pedir para Ele? Peça para esse Deus. Pode ser algo absurdo: Deus me manda de volta porque eu vou reconstruir uma cidade. Pode ser algo assim que para você parece absurdo, mas o absurdo é para aqueles que não têm promessa. Quem tem promessa, o absurdo parece algo natural. Para quem tem promessa, o absurdo é algo que está logo ali, a ponto de nós sentirmos o cheiro, a ponto de nós sabermos que é algo tangível para nós. Então erga a sua voz nessa noite e comece a pedir para esse Deus: o que você me pede agora? Te pergunto, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. De repente você pede uma cura, de repente você pede algo que parece impossível, mas o Deus te pergunta: o que você me pede agora? E entenda que Neemias pediu e que Deus concedeu a ele. Erga a sua voz nessa noite, entre na presença do Rei. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite, e a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece aquilo que está no mais profundo dos nossos corações, mas como foi falado nessa noite, o Senhor quer que a gente fale, o Senhor quer que a gente coloque para fora, o Senhor quer, Pai querido, porque o Senhor sabe também que tem muitas coisas, ó Pai, que são geradas pelo poder da palavra, Pai. Então, no nome do Senhor Jesus, comece a declarar, meu irmão, porque quando você fala, você começa a gerar isso no mundo espiritual, você começa a trazer à existência, através do poder de Deus e da fé, aquilo que ainda não existe. Você começa a mover o mundo espiritual a seu favor. Então declare aquilo que está no teu coração nessa noite, e creia que Deus pode mudar o quadro das coisas, creia que Deus pode agir em seu favor, creia que Deus pode te usar nessa noite para começar algo poderoso na sua vida, para começar algo poderoso na sua casa, para começar algo poderoso na sua família. Então fale com Deus, apresente ao Senhor aquilo que está entristecendo o seu coração, aquilo que talvez seja motivo de angústia, aquilo que talvez você esteja aí sem saber ainda como resolver, que era o caso de Neemias também. E ali ele teve uma solução, ali ele teve uma direção, ali ele teve uma aprovação de Deus. Como nós temos até falado no estudo bíblico, muitas vezes Deus usa esses momentos para alinhar a vontade humana com a vontade de Deus. Deus queria reconstruir a Jerusalém, mas Ele também alinhou a vontade de Neemias com isso, envolveu Neemias nisso. E quem sabe hoje o teu sonho, o teu desejo, aquilo que hoje te entristece, aquilo que hoje te angustia, Deus está dizendo: fala comigo. Fala comigo, porque assim como você vai falar comigo do teu coração, eu também vou revelar o meu coração para você. E vamos alinhar esse pensamento, vamos alinhar os nossos corações, vamos nos unir juntos a nossa força, vamos dizer assim, para juntos operarmos algo grandioso na terra. Assim é Deus conosco, querido. Então, nós apresentamos ao Senhor essa noite, Pai, os nossos medos. Apresentamos ao Senhor nessa noite as nossas cidades destruídas, nossos sonhos destruídos, nossos planos, ó Pai, que caíram por terra, que foram frustrados. Mas nós nos achegamos ao Senhor, Pai, que assim como Neemias chegou
com a fé de que na tua presença tudo aquilo que foi perdido pode ser resgatado, os sonhos podem ser ressuscitados, projetos podem ser levantados novamente. Podemos encontrar novamente o teu propósito, o teu plano para a nossa vida nessas situações e circunstâncias. Talvez você chegou aqui, meu irmão, pensando, olhando para uma Jerusalém destruída e pensando: acabou o plano de Deus, acabou o propósito de Deus, acabou o meu sonho, acabou o meu sentido de viver. E Deus está dando para você: não, meu filho, eu ainda tenho um plano com a sua vida. Não desista de você, porque eu não desisti de você. Não desista dos seus planos, dos seus projetos. Não pense que a sua vida está sem sentido, pelo contrário. Agora pode ser um momento que você vai encontrar o maior sentido de Deus com a sua vida. Talvez Neemias estava ali pensando: meu trabalho é só vir aqui trazer vinho para o rei, provar o vinho, participar aqui do palácio. Mas foi ali, nesse momento de crise, de caos, de confronto com aquilo que havia sido destruído, que Neemias pôde encontrar o maior propósito de Deus com a vida dele. Ele foi para Jerusalém e ali se tornou governador, e ali reconstruiu a cidade e governou aquela cidade por anos, querido, encontrando o verdadeiro propósito de Deus com a vida dele. Talvez hoje você possa estar pensando: minha vida acabou, não tem mais jeito, não tenho mais nada, não tenho mais sentido em viver. E Deus está dizendo: olha para a sua cidade destruída, vamos reconstruir juntos, e você pode encontrar aí o maior propósito de Deus para a sua vida e realizar coisas extraordinárias. E você pensava: eu só servia para servir vinho. E Deus está dizendo: não, há um construtor, um reconstrutor na sua vida. Foi ali que foi descoberto o dom de Neemias. Foi ali que foi descoberto qualidades que ele nem tinha ou não sabia que tinha. E nessa noite, Pai, saímos daqui cheios do Teu Espírito, fortalecidos no Senhor, e como o diácono Pablo falou aqui, que saímos daqui cheios de força, Pai, cheios de energia, cheios de ânimo. Porque, meu irmão, de olhos fechados ainda, mas preste atenção, Neemias, para reconstruir a cidade, teve que trabalhar, meu irmão. Não foi só na oração, não foi só no jejum, não. Teve que reconstruir, teve que carregar pedra, teve que carregar saco de areia, saco de cimento, teve que carregar madeira, teve trabalho, esforço mesmo, físico. Que Deus nos dê muita força, que Deus nos dê muito ânimo, como diz lá na frente no capítulo 4, que o povo reconstruiu rapidamente, porque havia ânimo para trabalhar. Que Deus te dê força, que Deus te dê ânimo para trabalhar, para reconstruir a sua vida, os seus sonhos, que por motivos vários possam ter sido destruídos. Que saímos daqui renovados na força do Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, entregando tudo nas Tuas mãos, entregando este culto nas Tuas mãos, entregando nossas vidas nas Tuas mãos, entregando nossas famílias nas Tuas mãos, ó Deus. E nessa hora que nós vamos embora, leva-nos debaixo da Tua bênção, Pai. Leva-nos debaixo da Tua proteção para o nosso lar, para o nosso destino. Colocamos aí a cidade do Rio de Janeiro nas Tuas mãos. Essas chuvas aí, que o Senhor segura os céus, Pai, que não chova tanto. Que o Senhor guarde pessoas e livre de todo mal, Pai querido. Em nome de Jesus, e a começar de nós, que o Senhor nos guarde no nosso retorno, para que possamos chegar em segurança. Nós colocamos, Pai, esses dias também na cidade do Rio de Janeiro, dias de carnaval. Pai, nós passamos aí alguns anos sem ter carnaval, e muitos aí estão muito empolgados, vamos dizer assim. Então nós colocamos essa cidade nas Tuas mãos e declaramos o governo do Senhor Jesus sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro. A nossa cidade não está sob o governo do rei Momo, a nossa cidade não está sob o governo dessa entidade, porque isso não é só uma pessoa, é uma representação de uma entidade. Então nós declaramos que a chave da cidade não está nas mãos dessa entidade, de demônio nenhum, de espírito nenhum. Nós, como igreja, declaramos que essa cidade está nas mãos do Senhor Jesus, e colocamos esses próximos dias nas Tuas mãos.
para que o Senhor cuide de todas as coisas. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.